eu sou o Fábio Nascimento. Bem-vindos ao podcast Diálogos entre Amigos. Eu tenho que dizer que estou muito feliz de poder estar gravando esse vídeo, em especial porque tenho aqui uma amiga, uma pessoa que a gente nem se dá conta, né, Dai? Mas a gente se conhece há, Já perdi ai Deus do céu, uns 18, 20, quase 20 anos. Quase 20 anos, Fabinho. Quase 20 anos. É verdade. E Daiane, minha companheira de empresa por muito tempo, então, formada em psicologia, com uma puta experiência em recursos humanos, coaching. A gente vai discutir aqui um tema muito legal e por isso ela está aqui como convidada. Dai, super à vontade aí para saudar as pessoas. Olá. Boa tarde, bom dia. Então, eu sou a Daiane, mas todos me conhecem como Dai. Como o Fabinho falou, sou psicóloga de formação, há mais de 20 anos em recursos humanos, trabalhando aí com diversas frentes de cultura, engajamento, performance, potencial, treinamento, desenvolvimento, um pouquinho de tudo aí dentro da área de RH. E super feliz pelo convite, Fabinho, obrigada pelo convite. Então, vamos ter uma conversa aí super interessante de um tema bem importante, né? Que muitas pessoas vivem e que, com certeza, pode ajudar muitas pessoas aí nesses momentos aí de transição. Isso é verdade. E a Dai também, junto com uma outra amiga, elas têm uma consultoria super bacana. A gente não vai falar, não é o foco hoje aqui, mas é a Casa Mundo. Então, creio que logo a gente pode saber também um pouquinho mais desse trabalho que elas estão fazendo aí, não? Então, as sementinhas que estão plantando por aí. Muito bem, olha só, Dai, e primeiro eu quero combinar com quem está assistindo, com você, que na verdade isso aqui é um bate-papo, né? E acho que o cuidado é a gente poder realmente controlar a hora aí para não ficar, sei lá, um tempo todo aí falando, porque é um tema, como você disse, relevante. Transição de carreira, ou você já passou, ou você está perto de passar, ou você acabou de passar, e pode ser que você passe algumas vezes na sua vida. Então, é um tema que muitas vezes realmente não tem aí talvez o entendimento, o profundo, as diferentes perspectivas que pode ter um processo como esse, né? E os impactos também. Então, para gerar um trigger aqui para a nossa conversa, eu quero compartilhar um vídeo e realmente aqui está o vídeo. Eu sei que você é coaching de carreira, de um montão de coisa, então você já tem, você escuta isso e vê isso o tempo todo, né? Mas a pergunta que sai assim, você já passou por alguma transição de carreira recente ou mais distante, né? Ou não? Como você está nesse momento? Eu passei por diversas transições de função, né? De posição. Então, desafios que geram coisas, sentimentos muito parecidos. Não, e parecidos de alguma maneira. Com né? certeza, com certeza. Com certeza. Porque a legal. curva da mudança sempre vai existir, né? Os momentos ali de medo, frio na barriga, ansiedade pelo que vai vir, se eu estou preparado ou não estou. Então, a transição pode ser também dentro, né,
de uma mesma empresa, É existem um vários modelos de ponto. transição. Uma aquisição, né, por exemplo, pode gerar esses sentimentos da mesma maneira, né, essa incerteza. Mas olha, a principal que mais me chama a atenção é a oportunidade nesses momentos de transição de você se perceber, se conhecer mais, entender por tudo que você está passando, o que foi bom, o que não foi, o que você quer para o futuro, né? Então, esse momento, acho que a gente vive um momento onde é exigido muita produtividade, né? Que a gente esteja todo o tempo fazendo alguma coisa, né? E quando você vive esse momento de transição, você tem essa parada obrigatória, né? E se bem aproveitada, você pode realmente se dedicar a se conhecer mais. Eu gostei muito desse ponto que você trouxe no vídeo. Dai, não, e eu estou totalmente de acordo com você, mas olha só, legal, eu estou fazendo essa pergunta para você porque, na verdade, sim, eu estou num momento de transição de carreira. E não sei se isso passou com você, a gente começou junto, né? Eu, ao todo, fiquei 17 anos na mesma empresa. E muitas pessoas perguntavam, "Ô, escuta, você não vai mudar, não quer mudar, o que acontece, né?" Então, acho que conecta um pouquinho. A verdade é que a minha experiência, eu sei que a sua também é parecida, a gente viveu tantas mudanças, tanta coisa diferente, muda de cidade, muda, né, de tanto contexto, que, sim, a gente, né, viveu aí um processo de curva de câmbio quase que looping recorrente. Com certeza. Mas, Dai, sabe, a reflexão que eu justo quero trazer aqui, que eu acho que pode nos dar assim, bastante insumo, é que com 17 anos de carreira, você já está, de alguma maneira, pensando nesse processo. Ou por sua decisão, ou pela decisão da empresa, né? E até porque, a gente não vai falar de idade aqui, mas, meu, tem um monte de nova geração vindo aí, isso é um ciclo normal, né? Então, assim, a grande verdade é que hoje eu estou aqui falando do México, né? Então, eu fecho meu ciclo de carreira nessa empresa desde uma posição aqui do México. E, para ser bem sincero com você, eu sabia que, que isso ia acontecer, eu já visualizava isso, né? E, na verdade, eu visualizava que esse podia ser um dos meus últimos movimentos, né, dentro da empresa. Por quê? Porque podia não casar a coisa de voltar, né, para a mesma, né, para o mesmo lugar que eu estava, para o mesmo país, né, e a mesma empresa, e tudo assim, é muito perfeito, né? Então, eu já visualizava isso e por mais que você pense, se planeje do ponto de vista até financeiro ou psicológico, e eu tenho experiência com change management, você, ai, nossa, eu vou usar as ferramentas, né? Você realmente vive um processo de curva de câmbio e negação interessante, porque você fica sem os rótulos, perdão, sem o seu título, sem a sua agenda, isso, oi, né? E tem uma coisa do pertencimento, né? Sim. E então isso tem sido algo bem, bem interessante. O que você tem escutado aí, ou o que você, né, dos seus coachados, ou como existe realmente, eu estou vivendo algo assim realmente diferente, mas tenho tido muita sorte. Eu vou depois falar para você a sorte que eu tenho tido. Nos processos de mentoria, coaching, eu acho que é muito comum viver esses momentos de transição que exige de você realmente ter essa consciência clara do momento que você vive, né? E o que está acontecendo para que você se prepare para um próximo momento, né? Então, a curva da mudança, ela é real. Vai passar pela negação, vai passar pelos momentos de não entender por que isso está acontecendo, mas quando você começa a ir para exploração, para experiência, né, para vivenciar esse novo momento, até a aceitação, é aí que você descobre uma série de possibilidades, né? E aí, por vezes, limita quando você está em uma determinada posição, função, e quando você está assim, com essa possibilidade de explorar e vivenciar, aí você começa a perceber aí que existe muitas outras possibilidades, né? Muitos outros caminhos e possibilidades, né? Odai, sabe assim, eu fiz alguns planos, né? Então, primeiro eu sabia que eu ia voltar para o Brasil, isso é fato. O segundo é que eu comprei algo no Brasil que justo casaria com esse momento agora, né?
e justo vão me entregar agora em julho e eu estou voltando agora, né? Hum. E tinha alguns outros elementos aí que estavam... Mas é muito interessante porque eu me vi, de repente, num processo de ficar olhando se não tem oportunidades ainda na empresa, ou então buscando outras coisas, ou então querendo ficar mais. Então, de repente, eu vejo que o México... eu quero ficar aqui no México. É uma coisa muito louca, né? E aí, eu tive uma experiência onde um provedor, um consultor, a gente se encontrou no café aqui e falou, vamos conversar. E ele me abriu os olhos, assim, com uma das teorias que ele aprendeu, que é a teoria do... Ele até fala, né? São filtros. Então, ele falou assim, quando é para ser seu, vai ser sim, 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 você nem percebe, fala, não sei, consegui, né? E, de repente, você se vê um pouco, meu,